aí você, pô, tá aí. Tropa, boa noite. Vamos falar aqui rapidinho sobre esse... Sério. Sério. Primeiro, parabéns pra equipe do Vasco. Eu acho que... jogado, o jogo era pra ser 0x0 mesmo. 0x0. Jogado. Mas o Vasco teve. Pode dizer que foi duas sortes. Que foi a bola ter desviado, o chute do Ryan, mentira? É mentira? Foi sorte não? A bola desviou no meio caminho, não é sorte? Não, dá sua conclusão. Eu tô te fazendo uma pergunta. Não é sorte a bola desviar? Chutou, a bola desviou. Se não chuta a bola... Tá, desviou, short. E a segunda, o Fábio falhou. Segundo gol, falha do Fábio. O que o Vasco criou mais do que isso no... Ih, caralho, olha lá o Fernando Diniz e o Freite brigando. Caralho. Loucura, hein? Então, falar que o Vasco foi muito melhor do que o Fluminense nesse jogo, que teve um volume muito maior de jogo que o Fluminense, é mentira. Todo mundo conhece o Fernando Diniz e sabe o que ele preserva é a posse de bola. Hoje o Fluminense teve mais posse de bola que o Vasco. Chutou no gol com mais precisão que o Vasco. Deu mais precisão que o Vasco. Porém, se futebol fosse quem joga melhor, um montão de jogo já tinha sido diferente. Um monte de jogo tinha sido diferente. Então, parabéns pra equipe do Vasco. Porra, aí tô falando, a gente chega no meio do bagulho, por isso que você é um merda, pô. Por isso que você é um merda. Bola de cocô do caralho. E sabe o que acontece agora? Tem que ficar ouvindo esses caras ficar falando merda no meu ouvido. Falar merda. Germancano, no começo do jogo, foi o que os caras falaram. O Fluminense, também de chance real de gol, foi aquela do Germancano. Chance real de gol é aquela do Germancano, mano. Ia mudar o jogo, seria outra realidade de jogo. Hoje não tem que falar nada de arbitragem, tem que falar do Fluminense. O Fluminense hoje aceitou o Vasco hoje jogar. Isso que aconteceu, Lucas e Denis. O Fluminense aceitou os caras jogar. Chegou no final do jogo, o Fluminense parou de marcar. Deixou os caras ficar tocando pra um lado e pro outro. A culpa é do técnico? Não. A culpa é da má vontade dentro do jogo. Se o Hércules fecha a marcação no Ryan e obrigar ele a dar mais um tapa na bola, seria outro lance. Mas se entrasse em campo, ó, tinha muita gente que não tinha sido campeão. Muito. Mas é isso. Parabéns à equipe do Vasco. Mas, pra dizer pra vocês, o futebol ainda não acabou. O Fluminense vai eliminar vocês da Copa do Brasil. O Fluminense vai eliminar vocês da Copa do Brasil. Sem massagem. Sem massagem. Eu não quero depois. Falando, ganhamos no Brasileiro. Foda-se. O Fluminense ganhou no primeiro turno. Vocês ganharam no segundo. O Fluminense está na frente de vocês no Brasileiro. E o Fluminense irá enfrentar vocês depois do Brasileiro na Copa do Brasil. A partir daqui, virou a página. Enquanto vocês na Copa do Brasil, o Fluminense vai eliminar vocês. Dá o papo aí, Denis. Então, nada melhor do que uma pessoa neutra para poder comentar sobre a partida. Primeiramente, um jogo horroroso. Jogo horroroso. Assim, eu acho que o Vasco no finalzinho, depois de 2x0, conseguiu realmente trabalhar um pouco mais a bola. Só que sem efetividade nenhuma. Não sei se porque já estava com o placar decidido. Isso aí deu essa facilidade. O que acontece, gente? Não dá para o time querer brigar por um campeonato, disputar um campeonato, os times que o Vasco e o Fluminense apresentam hoje. Não sei se vocês concordam. Com todo respeito. Você olhar para o banco, você tem que botar John Kennedy. Você tem que botar Keno. Irmão, isso é o fim da picada. Então, primeiramente, é reforçar, gente, para que seja um campeonato bonito, que seja realmente disputa. Hoje, o Vasco e o Fluminense estar na Libertadores é surpresa. Surpresa. Então, eu falo para você. Temos que dar mérito porque houve um vencedor, que é o Vasco. O Vasco venceu. O chute foi desviado. E a gente brinca muito certo. Só faz gol quem chuta. E realmente ali, cara, tá na frente do goleiro, tá distante, tá fora da área. Dá a visão pro goleiro consegue ver onde a bola vai. Não tem que se fazer aquela maluquice de pular em cima da bola. E aí, o seguinte, no segundo gol,
O Fábio realmente falha, e eu disse no começo do jogo. Gente, o Fábio tá com 45 anos, tem limite, gente. Tem a garotada aí, hoje eu pude acompanhar um pouco aí o Bruninho, filho do Bruno de Samud, que é um bom goleiro. Cara, vamos dar espaço, de repente não pra botar como profissional, mas assim, vamos ver essa galera aí que tá aí na base, que, poxa, quantos goleiros aí o clube tem de sub-20? Quantos goleiros existem? Será que é necessidade mesmo de tentar insistir com o Fábio até hoje, com 45 anos? E é o resultado desse aí, ó. Se o Fábio tivesse 20, 25 e dá essa falha, você entende por quê. Há um prazo para ele poder se recuperar. Vai fazer o que com 45 anos ter uma falha dessa? É daí para pior. É daí para pior. Então, vamos lá. Jogo ruim, jogo feio, mas, como o Norte falou, de coração partido tem que dizer parabéns ao Vasco pela vitória, porque a gente que é flamenguista, o Vasco é merda e acabou mesmo, mas hoje tiver que parabenizar ganhar o Vasco. Construiu muito pouco, mas o suficiente para ganhar os 3 pontos. E ponto. Ah, senta aquela câmera lá, por favor. Bota na estrela aqui. Bota não. Tá, pro seguinte. Não, bota não. Pra ele. Sérgio foi lá. Tô gastando. Tropa, seguinte. O Norton, eu acho que, cara, ele tá totalmente equivocado. Acho que o sentimento dele pelo Fluminense tá fazendo ele negar os fatos. Negar a realidade que aconteceu hoje no Maracanã. O Vasco foi um time melhor que o Fluminense no Maracanã. Ponto. Eu não vejo finalizações do jogo, não vi chutes ao gol. Mas eu acredito que o Fluminense deva ter chutado uma vez ao gol, que foi o Gianmancano, que eu lembro. Se for mais... Não teve nenhum chute perigoso. Não teve uma jogada do Fluminense perigosa. Luciano Costa jogou o jogo todo. O que você fez o Luciano Costa fazer? Nada. Gianmancano perdeu a oportunidade de botar o Fluminense na frente. O que você viu o Fluminense fazendo, o Gianmancano fazendo na partida? Nada. Olha o outro ataque dele. Canóbio. O que você viu o Canóbio fazendo na partida? Nada. Como é que o Norton fala que o Fluminense jogou melhor que o Vasco? Isso é uma mentira. Isso é uma loucura, a insanidade. Parece que a gente tá vivendo 2 realidades aqui diferentes. O Norton vivendo no mundo dele e a gente vivendo no mundo real. Não existe, por quê? O Ryan chutou ao gol e fez o gol, desviou, mas fez o gol. O Andrés Gomes jogou pra cacete no Vasco. Pegava vários rebotes ali, contra-ataques pro Vasco. Construiu muita jogada. O Nuno Moreira fez o segundo gol. Os 3 pontas do Vasco, quer dizer, os 3 homens de frente do Vasco, participaram efetivamente da partida. E os 3 atacantes do Fluminense não participaram. Eu não sei que jogo o Norton viu. Não sei. O Fluminense até os 15 minutos do primeiro tempo foi até um time legal. Teve a posse, construiu, depois o Vasco mandou na partida e saiu vitorioso. E a gente não fala isso com os olhos cheios aqui, não, com a vontade não, porque a gente quer que o Vasco mais se foda. É triste ver o Vasco assim, no momento bom. É triste o Vasco ganhar 5 partidas. É triste pro futebol do Rio. O Vasco, a gente tá acostumado a ver o Vasco na merda. A gente quer que o Vasco continue na merda. Mas também não pode negar o fato. Não pode negar o fato. O Fluminense hoje é a 4ª força do Rio de Janeiro. Hoje, jogando bola. Jogando a bola, o Fluminense jogando bola é a 4ª força do Rio de Janeiro. Não tem outra. A tabela tá mostrando isso e o Vasco vai passar o Fluminense na tabela. Essa é a verdade. Então, assim, a análise do pós-jogo do Fluminense e Vasco é essa. Vitória merecida do Vasco. Que, aliás, eu critiquei bastante o Diniz e continuo criticando. Não acho ele um treinador excepcional pro futebol brasileiro. Não acho. Só você ver os números do Diniz na seleção brasileira. Ele foi tenebroso, terrível. O pior treinador que já passou pela história da seleção brasileira. Ele deixou o Fluminense afundado na Série B, que provavelmente ele não ia tirar também. E outros trabalhos também que a gente sabe, né? Vasco na Série B, Santos, Cruzeiro. O Diniz não é esse técnico todo, mas também tem que dar a César o que é de César. Tá fazendo um trabalho magnífico no Vasco, pô. Ressuscitou o Vasco. O Vasco tava jogando nada e agora o Vasco encontrou um time. A realidade é essa. Outro detalhe. A janela de transferência do meio de ano do Vasco foi uma janela do caceta, mano. O Vasco contratou certo. O Vasco trouxe 2 zagueiros que, porra, querendo ou não, você pode questionar a qualidade dos zagueiros, mas 2 zagueiros que encaixaram no Vasco, que era o problema do Vasco. O Vasco, antes do Cuesta e do Robert Renan, o Vasco tava jogando com o Hugo Souza improvisado na vaga. Hugo Souza não, Hugo Moura. Improvisado na zaga, e o João Vitor, que era um lixo, que foi vendido. Assim, a janela de transferência do meio. E esse Andrés Gomes também, que o Vasco trouxe bom pra caramba. No meio do ano. O Nuno Moreira também é bom. O Vasco fez uma janela do meio de ano muito boa. Ainda tem outros caras que não estão jogando. Trouxe o Thiago Mendes, que não tá jogando, que o Thiago Mendes é bola. E não mostrou ainda.
Eu não vou lembrar porque a gente não acompanha o time do Vasco. O Ryan cresceu muito no segundo do... Eu não vou lembrar que o Vasco contratou. O Paulo Henrique também cresceu muito no meio do ano. Então, assim, o Diniz conseguiu potencializar esse time. Parabéns ao time do Vasco. Acredito que o Vasco pega uma pré-Libertadores. Porque cresceu no momento certo da competição. A gente tá caminhando pra o quê? Faltar 8 jogos pra acabar o brasileiro? 8, 9, 10 jogos. É. Vai estar na crescente boa. Fazer gordura, porque quando começar a perder, já tá. Vai conseguir equilibrar ali e se manter pra tentar pegar uma vaga na pré-Libertadores. É isso que eu penso.